Ora, vós espero que esteja bem, tudo bem com vocês. Faz precisamente hoje 2 semanas que o Papa esteve no Brasil. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver isso na televisão, na internet. Eu por acaso tive a oportunidade de ver. Infelizmente não pude ir lá. Mas pode ser que para a próxima vez Deus queira conceder essa graça. Mas, epa, gente que me bicho. Gente que me bicho ali naquela praia de Copacabana. Na última missa, 3 milhões e meio. 3 milhões e meio de jovens encheram aquela praia, nem se via uma pisca de areia, é uma coisa impressionante. E é neste primeiro episódio que eu quero falar sobre o Papa, não é? Sobre o papado. Porquê que temos que seguir o Papa? Porquê que temos um Papa? Porquê que o Papa se chama Papa, não é? O gajo não é feito de Saralac neste mundo. E dentro de como a gente chamamos, não é? De Papa, ele tem outros títulos. Um deles faz-nos pensar, um deles ele é chamado servo dos servos de Deus, não é? Há pessoal que tem assim aquela ideia de que o Papa é um tirano, é uma coisa. É chefe autoridade máxima da igreja, não é? Mas a pessoa tem aquela ideia de ele ser uma coisa manipuladora ou não sei o quê, mas não é nada disso. Ele é servo dos servos de Deus. Ele está aí para servir. O ofício dele é servir a igreja, é confirmar a igreja na fé e mostrar a verdadeira doutrina destes tempos dos apóstolos, porque como a gente se afirma e há provas, há registros históricos de que Pedro foi o primeiro Papa, não é? Temos, por exemplo, no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus Cristo diz a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Portanto, vês aqui a intenção de Jesus querer formar uma igreja. Uma igreja é simplesmente uma comunidade de seguidores, não é? E vê-se aí a transmissão da autoridade. No verso a seguir vê-se a transmissão da autoridade de Jesus a Pedro, em que ele diz tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E portanto, porquê que Jesus fez isso, não é? Jesus sabia que não podia estar na terra sempre, não é? Não podia estar sempre na terra presente. Então ele teve que passar essa autoridade a alguém. Porquê que ele escolheu Pedro? Não sei. Ele não era mais santo que os outros. Tanto é que ele negou 3 Jesus estrangeiros, vocês sabem disso. Mas pronto, a gente vem a desbilhar para aí abaixo, desde Pedro, sempre a desbilhar para aí abaixo até chegar ao nosso Papa. O nosso Papa Francisco é o Papa número 266, não é? Ele tem sido uma excelente pessoa, nota-se uma simplicidade, uma honestidade espetacular. Mas ainda sobre Pedro, a gente pode ver nos Atos dos Apóstolos o sentido dele ser esfio, não é? Só o nome Pedro aparece 2 vezes mais que a soma dos nomes dos apóstolos todos. Sempre que se fala nos apóstolos, Pedro é sempre o primeiro a aparecer. O nome Pedro aparece sempre primeiro. Pedro age na igreja primitiva como a pessoa que decide. As maiores decisões foram feitas por Pedro. Pedro proclamou sempre as decisões finais, e isso vê-se claramente nos Atos dos Apóstolos. Também nos Evangelhos ele está sempre presente nos momentos mais importantes, não é? Está presente, por exemplo, na transfiguração de Jesus, em que ele está ali, ei caramba, boca aberta, está ali Jesus transfigurado, tem Moisés ao lado, tem Elias ao lado, ele está ali, o que é isto? Vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui, hein? Como é tanto aquele sentimento glorioso de estar ali, ele queria ficar ali, não é? Portanto, ele está nesse momento, tem aquele momento que ele afirma que ele é o Filho de Deus, não é? Quando Jesus perguntou o que é que as pessoas dizem de mim, uns dizem que és perfeito, outros dizem que és Elias, outros dizem que és isto, aquilo. E depois ele perguntou, e vocês o que é que vocês dizem acerca de mim? E Pedro toma a iniciativa e proclama: tu és o Messias, o Filho de Deus. E também tem aquela passagem que ele está no barco mais os apóstolos e de repente vem Jesus andar sobre as águas e ele é o primeiro a entrar nas águas. Ele ainda dá um bocadinho, mas depois distraiu-se, a falta de fé veio quer dizer, desmanchar tudo aquilo
que ele tinha em mente e depois acabou por ir afundar nas águas e até que Jesus teve que puxar daí. Portanto, isto são só alguns exemplos. Há o exemplo também quando Jesus morre e ressuscita, eles viram Jesus, não é? Toda a gente sabe. Mas depois, no outro dia, eles estavam a fazer a sua vida normal, foram à pesca e há um homem na costa a dizer: olha, não estás a apanhar peixe desse lado, vira as redes para o outro lado. E isto despertou logo um sentido curioso a Pedro. Disse: epá, aquilo é Jesus. O gajo trouxe na água, toca a dar-lhe na bala, toca a dar. Foi ter com Jesus diz por 3 vezes: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Portanto, está aí a confirmação ali, como que uma autoridade transmitida realmente a Pedro e portanto aos seus sucessores, não é? Tanto é que a gente vê quando Judas suicidou, eles tiveram que substituir por alguém, e esse alguém foi Matias. A gente vê isso também nos outros apóstolos. Portanto, todos os nossos bispos, os padres, vêm todos já dessas sucessões apostólicas. E pronto, agora o nosso Francisco, a gente tem que rezar muito por ele, porque há tanta crise nesse mundo. O mundo está cheio de tanta porcaria. Também a igreja está há santos na igreja e há diabos na igreja, portanto, e a gente tem que rezar por ele porque ele tem que combater muita coisa, não é? E nem tudo a gente pode pôr a culpa nele, não é? Há pessoas que dizem: aquele bispo escondeu os casos de pedofilia, o Papa devia saber isso. O Papa não pode saber tudo, o Papa não pode estar em todos os lugares, o Papa não pode entrar na sacristia: ei, tu assim com uma pistola, ei, vê se atinas. Não dá para fazer isso. Mas ele tem aconselhado, tem insistido aos jovens para serem missionários, ele tem feito um bom trabalho. Apenas ele tem alguns meses de pontificado, mas ele está a fazer um bom trabalho. Tanto é que a gente vai ao Twitter e ele é o líder mais influente do mundo. Tem o Papa, depois tem mais 3 gajos, em quarto lugar está o Barack Obama. Quer dizer, esse estudo foi como se fosse uma chapada na cara dos jornalistas. Quer dizer, como é que ele pode ser assim? Toda a gente pensa que a igreja está a decair, não sei o quê. Está um bocadinho. Mas a gente tem que rezar e temos que seguir em frente. Ele, como membro da igreja, tem que também lutar. Portanto, não é só tudo para os bispos, para os padres ter iniciativas e coisas, mas tem que ser também para a gente. Portanto, espero que não tenha amassado vocês e pronto, não sou também expert em teologia nem em exegese bíblica, mas pronto, são este tipo de episódios que vocês vão ver mais ou menos durante todas as semanas e espero que vocês gostem e sigam e repassem aos seus amigos. Portanto, o meu muito obrigado por assistirem e força aí, man.